aqui hoje na cidade de Dracena para trazer a palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Opa, onde? Matou sangue aqui. Tá na febre, cara. Nossa, febre, né? Saber que a plaqueta do pastor. Ela não debaixou um pouco. Essa nossa é a Torça Leste. Essa leste. Eu não passou, eu vou tomar para melhorar a só vai tomar um pouco. Eu vou tomar essa. Tomar cedo. Glória a Deus. Eu saúde, a paz do Senhor Jesus a todos esta manhã que está aqui, onde você só possa chegar. Que Deus possa abençoar a tua vida e que Ele possa fazer transformação através da palavra do Senhor Jesus. A palavra de Jesus, a palavra de Deus fala em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. Por isso Jesus deu uma ordem. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, depois de morto e ressuscitado, reuniu com os seus discípulos, e ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. O meu dever é esse: anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, até que Ele volte. Nós sabemos que o tempo está acabando. O tempo está reunido. Tudo o que está acontecendo no mundo é apontando para o fim, para a volta de Jesus Cristo. Ele diz: eu olhei para o meu Pai,
mas voltarei. Não tem dia, não tem hora, não sabemos se é de dia, se é de noite, ou seja na madrugada, no cantar do galo. Mas a certeza é que ele vai voltar. Ele vai voltar e vai levar o seu povo, a sua igreja. Aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que confessa Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. Essa é a única solução de você ser salvo. Aceitamos Jesus como teu único e suficiente Salvador. Fora disso, você está fora do reino. Por isso que a palavra tem que ser pregada, o Evangelho tem que ser anunciado. Porque todos têm que ouvir, todos têm que se arrepender. Porque a palavra de Deus fala em Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei do quê? Do pecado. Pecado desde o início da criação. Esse pecado começou ali no Jardim do Éden, onde aquele primeiro casal desobedeceu a Deus. E por isso, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Toda a humanidade. Não tem um que escapa da condenação eterna. Você foi, eu fui, destinado para ser lançado no lago de fogo e enxofre do inferno, morar eternamente com o diabo. Mas existe uma saída para mim e para você. Voltar para Jesus, se arrepender dos seus pecados e confessar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Esse é o caminho que você tem, é a escolha. Porque o mundo está tão envolvido em coisas mundanas, coisas que o diabo oferece, que esquece dessa promessa e não quer saber dessa promessa. Mas essa promessa não tem data, não tem validade, ela é eterna. Todos têm que se arrepender. A palavra de Deus fala ali em Mateus 11:28: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O mundo vive cheio de doenças, de contaminação, vive todos contaminados da perdição. Tudo aquilo que o diabo faz, lança. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz que esse mundo jaz do maligno. Esse mundo pertence ao diabo. Foi criado por Deus. Tudo foi criado pelas mãos de Deus. Mas o diabo, ele veio aqui, foi lançado do céu por desobediência, por rebelião. Ele veio para estragar aquilo que Deus fez. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só nele que nós encontramos a paz e a vida eterna. Eu quero ler uma passagem aqui para você essa manhã, que se encontra aqui em João 8, capítulo 8, versículo 12 em diante. A palavra de Deus diz assim, se você tiver uma Bíblia, pode acompanhar. A palavra de Deus diz assim, falou-lhes, pois Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele continua dizendo aqui, no versículo 21, eu retiro-me e buscar-me eles, e morrereis no vosso pecado, porque onde eu vou, não podeis vos ir. E o 24 diz assim: por isso vos diz que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. O 29 diz assim: é aquele que me enviou, está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que me agrada. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não está em homem. A verdade não está em ser humano. Porque todo homem é mentiroso. Todo homem é falso. Todo homem é enganador. Todos erram e pecam. Somente Jesus Cristo é verdadeiro, fiel e digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O homem quer glória para ele. O homem quer ser exaltado. O homem quer ser, muitas das vezes, glorificado. Mas Deus não troca a glória dele por ninguém. Por isso que ele disse: eu sou a luz. Esse mundo está em trevas. Esse mundo vive nas trevas. As trevas do pecado. É uma geração que se diz que tem Deus, que é de Deus, que segue Jesus, mas as suas práticas e atitudes não condizem. Todo mundo fala que é de Deus. Todo mundo fala que está fazendo a vontade de Deus. Mas a maioria é tudo mentira. Você fala de Deus a boca para fora, mas as suas práticas são tudo ao contrário da vontade de Deus. Porque a palavra pregada, o evangelho pregado, a verdade é anunciada, mas muitas das vezes não tem saber de ouvir, de parar para dar vida à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, foge. Jesus não.
perfeita. Jesus é a luz do mundo. Ele disse assim: eu sou a luz do mundo. O mundo está na escuridão do pecado, da ignorância e da falta de amor e o esfriamento toma conta dessa geração. Uma geração que vive mais envolvida nas coisas que contaminam o seu corpo e sua alma. Uma geração que está preocupada mais com coisas terrenas, para satisfazer a sua carne, satisfazer os seus desejos carnais. Mas Jesus, ele diz aqui no versículo 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu faço a pergunta para você: você está seguindo Jesus? Ou está seguindo quem? Seguindo deputado? Seguindo presidente, governador? Porque está chegando a época do movimento político, onde o povo teria mais que se render ao Senhor e procurar as coisas do alto. Todos entram no desespero para se dar bem. Os políticos sempre prometendo e não cumpre nada. E o povo fica enganado. Igual louco correndo atrás de homens pecadores, homens enganadores. Mas o verdadeiro, aquele que prometeu, cumpre todas as coisas, cada vez mais deixando de lado, esquecido por essa geração maldita, essa geração que não quer nada com as coisas do céu, vive na correria para lá e para cá, igual folha seca quando cai da árvore, tocada pelo vento. Seu pensamento estão só nas loucuras desse mundo. Seu pensamento envolvido nas coisas mundanas. Tudo aquilo que se satisfaz os seus desejos. Mas a vontade do Criador não é essa para você. Jesus veio esse mundo para morrer pelo meu e teu pecado e nos dar uma vida eterna. Não uma geração que não quer saber de ser salvo, porque já escolheram a imundícia, o pecado, da mentira, da prostituição e da idolatria. Uma geração que virou as costas para Deus Todo-Criador, Todo-Poderoso. Virou as costas para aquele que é o dono de tudo, mas o enganador, que vive dominando esse mundo, promete e não cumpre, e o povo continua sendo enganado pelas mentiras e astúcias do inimigo, que é o diabo. Por isso que esse mundo vive nas trevas, porque não quer saber da luz, vive na escuridão do pecado.
da ignorância, o esfriamento espiritual. Até aqueles que se dizem religiosos, tanto católico como evangélico, está tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Se jogar no saco, vira a mesma coisa. Não sabe definir mais quem é quem. Que a política tomou conta. O povo envolvido nessa política, tanto crente como católico, correndo atrás de homens, esquecendo do Criador. Porque o ser humano, ele sempre procura coisas da terra, para se dar bem aqui. Quer enriquecer, ganhar dinheiro, prosperar, guardar os seus tesouros aqui. Mas isso é loucura. É loucura para você. Porque o nosso tesouro não está aqui. A Bíblia diz que nosso tesouro não está aqui nesse mundo. Onde tudo a traça, ferrugem, vai consumir tudo. Vai acabar com tudo. Mas você continua ainda querendo se dar bem, buscando promessas enganosas e mentirosas. Mas vai chegar um dia que você vai reconhecer que você perdeu o maior tesouro da tua vida, a maior riqueza da tua vida. Um dia você vai perceber isso, que é a salvação. Porque todos vão morrer. Mas vai ter que prestar conta um dia daquilo que você fez, daquilo que você escolheu. Um dia você vai dar conta do que você está fazendo, das suas escolhas, das suas práticas. Um dia você vai ficar diante do Deus Todo-Poderoso. A luz do mundo é Jesus. Sem Ele, não há libertação. O mundo está preso nas coisas mundanas. O mundo está preso nas coisas que se agradam os seus desejos. O mundo está preso no dinheiro, no sexo, nas drogas, na idolatria. E acha e diz ainda que está livre, está liberto, está nada, está acorrentado pelas correntes do diabo. Porque nossa liberdade está em Jesus. Nossa liberdade está no Deus Todo-Poderoso, aquele que veio para quebrar as correntes do inimigo. A palavra de Deus fala pela graça ser salvo. Mas a graça é para aqueles que obedecem. A graça é para aqueles que vivem, fazem a vontade de Deus e seguem Jesus. Mas a salvação não é para todos. A salvação não é para o desobediente. A salvação não é para quem vive no pecado, no erro, enganando a si mesmo, fazendo, aprontando tudo que tem a sua vontade. Mas os olhos de Deus estão vendo tudo. Os olhos do Criador estão vendo tudo. E você acha que você está fazendo escondido? Mas o Deus Todo-Poderoso está vendo as suas práticas, as suas atitudes.
E nossa liberdade não está nesse mundo, nas coisas terrenas. A liberdade está em Jesus. A felicidade está em Jesus. A alegria está em Jesus, não está nesse mundo. Porque o mundo vive em trevas. O mundo já está condenado. Mas a luz veio ao mundo e virar as costas para a luz. Sem ele não há orientação ao longo do caminho da vida. Nós conhecemos a verdade e o caminho para chegar até Jesus através das Escrituras, da palavra, dos ensinamentos que Jesus deixou. Jesus veio e ensinou, preparou os discípulos para que eles pudessem ensinar, para que eles pudessem orientar. Mas rejeitaram a luz, rejeitaram Jesus, porque preferem as trevas, preferem seguir a escuridão e deixam de seguir a luz. Sem Jesus não há conhecimento da realidade da vida e das questões da eternidade. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Você tem que meditar nas Escrituras. Não ir atrás de profetas. Não ficar correndo atrás de homens. Mas a Bíblia diz: conhecerás a verdade, que a verdade vos libertará, que é Jesus Cristo. Uma geração que prefere ficar correndo atrás de homens, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. E está cheio. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos viriam muitos mentirosos, enganadores, que iam enganar todos. E é o que mais tem. São mentirosos. Homens profanos, enganadores. Mas o povo gosta de mentira. Porque viver na mentira é melhor. O povo gosta de viver na ilusão, sendo enganado pelo diabo. E não quer saber de Deus. Não quer saber de Jesus. Não quer saber da luz. Porque prefere viver nas trevas. Jesus prometeu que qualquer um dia, ele prometeu que qualquer um que seguir não andará em trevas. Pelo contrário, virá a luz da vida. Você está seguindo quem? Os mentirosos desse mundo? A época está chegando, onde vai aparecer muitos prometendo para você. E você vai cair na lábia desses homens. Como sempre cai. E cada dia mais se afastando da luz. Cada dia mais afastando de Jesus. Porque prefere andar nas trevas. Mas ai de vós. Ai de vós naquele dia. Porque a cobrança vai chegar. A cobrança vai vir. O que você fez? O que você anda fazendo para ter uma vida eterna?
E dependendo das tuas práticas, a vida eterna ao lado do Senhor jamais, nunca. Porque a Bíblia fala que existe dois caminhos. Existe dois caminhos, a palavra de Deus fala. O caminho do céu e o caminho do inferno. E dependendo das suas atitudes, do que você anda fazendo, você é eterna morada. A Bíblia diz em João 7,38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Por isso você tem que crer em Jesus Cristo. Crer nessas palavras que eu estou nos falando nesse dia. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em Jesus Cristo, segue Jesus e vive de acordo com as Escrituras, com a palavra, o Espírito Santo habita dentro dessa pessoa. E a partir daí, o Espírito Santo convence de todo pecado. O Espírito Santo convence das mentiras que está mentindo, te liberta das correntes do inimigo. Por isso você tem que crer na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Somente dessa forma você vai andar nos caminhos da salvação. Existem dois caminhos, mas a escolha é sua. A escolha é de cada um. Porque para muitos tem sido melhor ignorar que não existe Deus. Na cabeça de muitos de vocês, é melhor ignorar que não existe Deus, que não existe inferno e que não existe céu. Não vou levar minha vida de qualquer jeito, do jeito que eu quero. Na cabeça de muitos não dessa forma. Ah, não existe Deus, não existe inferno, não existe céu. Para quê? Para viver da maneira que você quer. Porque assim estão livres para fazer o que querem e pecar à vontade. Sem nenhuma peca à vontade, sem nenhum compromisso com Deus. Mas você está enganado. Você está no engano. A esperança dessas pessoas é só para essa vida. Porque não crê na palavra de Deus, não crê nas Escrituras, não crê no próprio Deus. E a sua esperança é só aqui nessa terra. Ah, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso enriquecer mais. Eu preciso me dar bem. Só penso nas coisas desse mundo. Mas aí que está o engano. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 9:27, que após a morte segue seu juízo. Por isso, depois que você morrer, o juízo de Deus vai vir na tua vida, na vida toda. Todos vão morrer. O juízo de
vai chegar na vida de todos. Aleluia. E é bom você ouvir essas palavras e meditar, porque o teu tempo está acabando. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós que não quer escutar a palavra de Deus, não é de Deus. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho da gente. E então será o fim. Por isso que o evangelho tem que ser pregado. A palavra de Deus tem que ser pregada. Porque o fim está chegando. E você tem que saber da verdade, das escrituras. Porque o mundo não quer Jesus. Nesse domingo, 12 de abril, em comemoração ao aniversário de 75 anos em Dracena. Não quer Jesus, esse mundo não quer Jesus. E quem ganha o presente é você. Temos mais de 5 mil. Porque eu quero viver nas trevas. Não quero Jesus. Porque na sua cabeça você perde os prazeres dessa terra e do mundo. Por isso eu digo para você, acorda. Acorda. Entrega a tua vida para Jesus. Porque a Bíblia diz em Filipenses 2, a partir do versículo 10, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem Maria, não tem Aparecida, não tem Buda, não tem Santo Antônio, que vai fazer você se livrar da condenação. Mas somente Jesus que pode te libertar. Porque Jesus é a luz. Sem Ele é somente trevas. Por isso, se eu fosse você, escolhia Jesus hoje. Começasse a seguir Jesus. Abandonar as práticas desse mundo. Abandonar tudo que o diabo anda oferecendo para você. Te contaminando a tua alma. E te levando para as trevas. Acorda! Se liberta! Então, na verdade, só existe um Jesus Cristo. Todo joelho se dobrar diante do Senhor. A Bíblia não diz que você vai dobrar o seu joelho em frente de santo, de Maria Aparecida, seja lá quem for, ou de padre, ou de papa, ou de pastor. Mas todo joelho vai se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. E ali, o negócio vai estreitar para você.
Ali vai decidir a vida eterna. Para onde você vai? É nesse momento que você vai ouvir. Estourei lá, cheguei nele, já era. Ou será uma vida eterna ao lado do Senhor? Ou uma vida eterna com o diabo e seus anjos? Escolhe você a luz que é Jesus. Para de ficar correndo atrás de quem não faz nada por você. Para de ficar adorando aquilo que não pode fazer nada por você. E você está sendo alertado. O Evangelho está sendo anunciado para que você possa acordar. E a vida eterna é essa. Está em João 17:3. E a vida eterna é essa, que conhecemos a Ti, só por o único Deus verdadeiro, e é Jesus que enviaste. Só Deus Todo-Poderoso é verdadeiro. Só esse que criou o mundo e fez todas as coisas. Essas imagens que você adora, prostra diante dela, não são dignos de adoração, nem de louvor. Mas é o único Deus que existe, é o Deus verdadeiro. O Deus vivo. Que Deus morto não faz nada. Esses deuses falsos não faz nada. Mas o único verdadeiro é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Somente Jesus Cristo, somente Jesus que dá salvação. Não existe outro além dele. O resto é tudo mentira e engano de Satanás. O Evangelho tem que ser pregado. E a Bíblia diz, em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas você está interessado em ouvir o que está sendo anunciado, pregado? Você está disposto a ouvir? Ou está passando batido? Os teus ouvidos estão com comissões. A palavra de Deus te perturba. Mas esse Evangelho vai ser pregado até que Jesus volte. As Escrituras vão ser anunciadas. Porque Jesus Cristo ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então está na hora de você se consertar. Está na hora de você fazer mudança de vida. Está na hora de você tomar o rumo e seguir a luz de Jesus. Porque você não sabe daqui a pouco se você vai estar vivo. E você está servindo quem? Você está adorando quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São palavras de Jesus Cristo. Jesus é o caminho. Jesus é a luz. Jesus é a vida.
mundo. Vire para Cristo. Se converta dos seus maus caminhos. Se converta. Arrepende dos seus pecados. Para de viver na prostituição, na cachaça, nas drogas. Se você realmente quer salvar a tua alma, se você realmente quer viver ao lado de Jesus, porque o que Jesus fez já foi feito. Ele não precisa fazer mais nada. Quem tem que fazer agora é você. Se consertar a tua vida. O que eu tinha que fazer já fez. Entregou a sua vida, derramou o seu sangue na cruz pelos meus e teu pecado. Agora a escolha é sua. Se você vai continuar no pecado, na desobediência, é viver para Cristo e seguir a luz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém Consegui. Maravilhoso. Jesus é a luz, é o caminho e a vida. E a Bíblia diz, em João, 1 João 1:9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que há necessidade de você se arrepender e confessar os seus pecados. Porque Ele é fiel e justo para perdoar. Mas se você não confessar os seus pecados e se converter dos seus maus caminhos e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a escolha é sua. Mas Ele fala, se nós confessarmos nossos pecados e se arrepender, Ele é fiel e justo para perdoar. Então Ele está esperando a decisão sua. Está esperando você se decidir. O que você vai fazer? Qual que será a tua escolha? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Está em Isaías 55:6. Busque o Senhor enquanto Ele está. O Espírito Santo está aqui. Busque o Senhor enquanto o Espírito Santo está agindo. Porque vai chegar um dia que o Espírito Santo vai sair desse mundo. E quem vai estar aqui, dominando esse mundo, vai ser o anticristo. Vai ser o diabo, os seus demônios. Que o Espírito Santo ainda está agindo aqui, tentando te convencer do pecado, da injustiça. O Espírito Santo ainda está aqui, com o desejo de salvar muitos. Mas muitos não querem a salvação, porque preferem as trevas, porque preferem viver na imundícia desse mundo. Porque o diabo, ele vem para trazer desordem. E ele continua fazendo. E a palavra de Deus fala para que nós buscarmos ao Senhor enquanto é tempo.
Porque Jesus disse que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai levar o seu povo, a sua igreja, os seus escolhidos. A igreja de Jesus Cristo não é 4 paredes de tijolo. As igrejas de Jesus Cristo são aqueles que têm Ele como seu Salvador, que crê nele e obedece a sua palavra, e vive de acordo com as Escrituras, com os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não é mandamento de homem. Porque o homem distorce a Bíblia. O homem faz da Bíblia a sua maneira para estar bem. Por isso que existem muitos falsos, mentirosos, enganadores. Está cheio de mentiroso e enganador te enganando. E você está indo na lábia desses homens que pregam a palavra de Deus por dinheiro. Mas eu estou aqui, não estou pedindo dinheiro de ninguém. Estou aqui só anunciando a verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, para que você possa entender o que o Espírito Santo quer, te convencer de todo o pecado. Escolha Jesus enquanto é tempo. Volte para Jesus, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Jesus disse: os sinais dos tempos, os sinais estão aí, mostrando o final de tudo. Na sua palavra ele disse: quando vocês virem guerra, rumores de guerra, fome, peste, doença, tudo isso são sinais do final do tempo. E tudo isso está acontecendo. Ou você está preocupado mais com as coisas do mundo e não vê o que está acontecendo ao teu redor. Os sinais do final do tempo. As guerras estão aí, por tudo quanto é lado. E vai aumentar. E vai chegar aqui no Brasil. Aí eu quero ver. Quando o negócio começar a apertar para você. Já vai dar tempo de vocês se arrepender. Muitas bombas começar a cair. Porque o diabo já está agindo. O anticristo já está agindo. Ele só falta se manifestar. Ele só falta se apresentar quem ele é. Mas ele já está aí, ó, fazendo o que a Bíblia diz. Que ele viria. E a igreja de Jesus Cristo está desapercebida. Os crentes estão aí se envolvidos com política, com futebol, com a cachaça. E tem muitos envolvidos nisso. Não é verdade. Mas a Bíblia diz Você que estava olhando ali.
Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz assim: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não há outro, não há salvação em outro a não ser Jesus Cristo. Está em Atos dos Apóstolos 4:2. Por isso eu te digo, se converta. Se converta ao Senhor Jesus. Se converta, porque o tempo está acabando. Como eu já disse, os sinais estão aí do final do tempo. E vai piorar. As coisas vão piorar. As coisas vão ficar cada vez pior. Porque o que a Bíblia diz? Não são minhas palavras, são as palavras de Jesus. São as palavras do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em Mateus 24:6, a palavra de Deus fala assim: e quando ouvires de guerra, e rumores de guerra, olhai, e não vos assusteis, porque é nisto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremoto em vários lugares. E não é isso que está acontecendo? Não é tudo isso que está acontecendo? Desperta, o que dói. Desperta. Porque é chegado o reino de Deus. Acorda. Esse sono profundo. Acorda para as verdades de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é essa. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. O Evangelho de Jesus Cristo não está em homens, mas o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Se você crê, lê as Escrituras, procura conhecer mais Jesus, examinar as Escrituras, porque vós podeis nela ter vida eterna. E são ela que especifica de mim, diz a palavra de Deus. E não há salvação em nenhum outro, a não ser Jesus Cristo. Só Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo vai pertencer a uma placa. O Evangelho de Jesus Cristo vai pertencer a uma denominação religiosa. Porque a religião é uma praga que está levando muitos para o inferno. Jesus Cristo não escolheu nenhuma religião. Jesus Cristo, ele disse: segue-me. Pediu para seguir ele. Não foi para seguir placa de igreja.
Não é para seguir religião. Porque muitos querem religião. Muitos querem homem. As pessoas querem homem para ter fé. As pessoas precisam de um homem para ter fé. E esquece de Jesus Cristo. As pessoas querem uma religião para seguir. E deixa de seguir Jesus Cristo. Porque essas religiões estão ensinando mais é mentira. Fala de Deus, mas por trás da palavra de Deus é só interesse. O Evangelho de Jesus Cristo não é denominação religiosa, mas é servir a Jesus. Por isso, para de seguir homens. Para de seguir religião. Porque a religião mata. Mas Jesus Cristo dá vida. Conhecereis a verdade. E Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas se você estiver seguindo a religião, se prostrando diante de imagem, seguindo homens, você está indo para o caminho das trevas, deixando de seguir a luz. E não há salvação em outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que seja salvo, mas somente de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Jesus Cristo, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Leia as Escrituras. Medite na palavra de Deus. Não fica ouvindo só homens que faz as coisas para te enganar. Interessado em enriquecer e vender a tua alma. Leia as Escrituras e conhece mais Jesus Cristo, para que você possa ter misericórdia de Deus. Leia as Escrituras, medite nela, para que você possa ter a vida eterna. A palavra de Deus, ela é a luz, é a bússola para que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Que essas palavras possam tocar em teu coração. Não deixa ela entrar no ouvido e sair no outro. Mas se converta, aceita Jesus como teu Salvador. E que o Espírito Santo possa ter misericórdia, possa te ajudar a conhecer Jesus Cristo para que possa ser salvo. Te convence de todo o pecado e da justiça. Que o verdadeiro é Jesus. Fora dele, você está fora do reino. Fora de Jesus Cristo, sem seguir a luz, você vai continuar seguindo as trevas. Jesus é a luz. E que Deus possa te abençoar e ter misericórdia de ti, em nome de Jesus.
hoje na cidade de Dracena, pregando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus.